atendimentos educacionais tem vários instrumentos de pesquisa, tanto impressos quanto em jogos, tá? Então, vamos falar aqui sobre alguns, e na nossa plataforma de curso já está lá todos os instrumentais e modelos, ok? Primeiro, entrevista, certo? Entrevista com os pais, entrevista com a criança, entrevista com o responsável, com a avó, com quem cuidar da criança. É muito importante essa entrevista inicial, certo? A anamnese, é muito importante também a questão da anamnese. Por quê? Porque na anamnese, onde você vai colher várias informações sobre vários momentos da criança, que pode ser muito relevante para um possível diagnóstico no final, tá? Observação direta nos atendimentos ali com jogos, com as brincadeiras, perguntando mesmo à criança, porque não basta só brincar com ela. Você também tem que fazer as intervenções, tá certo? A psicopedagogia, neuropsicopedagogia, a pedagogia na área de atendimentos não é brincar com a criança. Claro que também tem isso, mas é um brincar funcional, certo? Precisa ser um brincar funcional. Por isso que é tão importante o planejamento do seu atendimento, tá? Então, na observação direta, quer seja no anamnese, na entrevista, então você já vai fazendo essa observação direta. Os testes psicopedagógicos, neuropsicopedagógicos, alguns testes pedagógicos, testes projetivos, os testes que você escolher usar, certo? Os testes devem ser padronizados, tá? Como assim? Como, por exemplo, um teste projetivo, certo? Nada impede que você monte um teste projetivo de acordo com a necessidade daquela criança. Mas é importante que seja um teste padronizado, certo? Um teste de coordenação motora, certo? Sabemos como é o teste de coordenação motora, certo? Tanto com objetos concretos, certo? Objetos concretos, quanto com papel, tá bom? Então, questionários e escalas, se você decidir utilizar escalas de avaliação, como, por exemplo, QI, certo? Uma escala de inteligência, você deve colher o maior número de dados possíveis para que essa escala de inteligência ou escala de dificuldade de aprendizagem realmente seja validada. Observação das atividades no momento, certo? No momento, você observar se ela realmente está aprendendo, se ela está só imitando o que você está fazendo, se ela entendeu a atividade. Então, tudo isso você deve observar nas atividades de aprendizagem. Análise dos documentos escolares vai variar, certo? Você pode pedir, sim, um professor de sala de aula, um relatório de como é o comportamento, a aprendizagem daquela criança, certo? Aqueles famosos tira da lousa ou não tira, né? Consegue acompanhar ali a aula, fica muito agitada. Então, pode ser um relatório cognitivo ou um relatório comportamental, ou você pode pedir os dois, tá certo? E boletins, as notas do boletim não quer dizer muita coisa, mas ele lhe traz informações sim de possíveis dificuldades de aprendizagem, certo? E entrevista com os professores. O que eu peço muito a vocês é que nesse momento de entrevistas com professores, gente, seja sucinto. Fale e pergunte somente o que realmente lhe interessar. Não vá perguntar, por exemplo, sobre a prática dele em sala de aula. Não, você vai lá perguntar sobre o aluno, como é o aluno, como acontece com aquele aluno. Se for mais de um aluno, você já explica o professor. Professor, eu quero saber desses alunos aqui que eu estou acompanhando, porque o tempo do professor, gente, é mínimo.
E outra coisa também, por favor, não chegue para o professor na hora do intervalo dele. Porque a hora do intervalo dele, por lei, ele tem esse direito. Então, você chega lá na hora do intervalo para estar perguntando sobre o aluno, pode ser que ele lhe diga, agora eu não posso, é no meu momento de intervalo. Então, procure o professor no momento de planejamento dele, no momento que ele esteja de janela, no momento que ele esteja livre. Pergunte ao professor o dia e o horário que ele pode, tá certo? Então, por favor, vocês podem ser que sejam também professores e sabem exatamente o que eu tô dizendo dessa questão de entrevista com o professor, tá? Esses são apenas alguns exemplos de instrumentos, tá bom? Mas tem vários outros tipos de instrumentos que vocês podem pesquisar. E na nossa plataforma, que tá o nosso curso, eu deixei vários modelos lá, certo? Tanto utilizados pela neuropsicopedagogia, quanto a psicopedagogia, quanto a pedagogia. Pedagogos que atendem, certo? Atendem em clínica, instituições, certo? Porque pedagogo não é só para dar aula, tá? Também faz atendimentos de aprendizagem, tá bom? Então, orientar o desenvolvimento e as intervenções que você está fazendo com essa criança. Sua função também é promover cada vez mais o acesso à aprendizagem dessa criança e um acesso eficaz, tá? Um mito que pode acontecer crianças que têm síndromes ou transtornos não podem ser reprovadas. Isso é um mito, tá? Pode sim ser reprovada, mas vem a pergunta de contrapartida. O que você fez por ela o ano inteiro? Falo do professor de sala de aula, tá? O que é que você fez com essa criança o ano inteiro que agora lhe dá o direito de reprová-la, tá certo? E a criança também tem um direito, sim, de estar repetindo essa série, tá? Então, deixo essas dicas para vocês, certo? Essas entrevistas, esses instrumentais, tá? Que são bastante importantes na nossa prática, tá certo? Então é isso que eu queria falar para vocês. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima.